A gente sabe que algumas pessoas são líderes, né? Natas, talvez, não sei. Mas então elas são assim desde crianças. Já no colégio, lideram os coleguinhas, na família, lideram os priminhos, é assim. E hoje, com as redes sociais, existem crianças influenciadoras digitais? Isso é bom ou não? Alô, Isabel. Mais uma vez a distância, a vida vai ficando corrida e a gente vai tendo dificuldades em fazer as coisas das quais a gente considera importantes e as quais a gente gosta de fazer. Mesmo assim, vou tentar falar alguma coisinha à distância. E eu acho que a gente tem que pensar que ser influencer é diferente de ser líder. Porque as lideranças, elas se fazem a partir do contato pessoal. Mas acho que quando a gente fala do ser influencer, a gente está falando de uma coisa muito séria, que é a questão do trabalho na infância e na adolescência. E aí nós temos que pensar algumas questões importantes. Primeiro, uma questão legal, que é desde 88 que nós temos proibição do trabalho infantil. Só que as redes sociais, elas se valem desse trabalho infantil e usam como desculpas algo importante, que é o trabalho infantil que elas vão considerar artístico. E isso é algo para ser pensado. Se eu for pensar o Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 1990, o artigo 60 do capítulo 5 diz que é proibido qualquer trabalho para menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Isso é uma brincadeira, né? Porque se eu falar de aprendiz, eu estou falando que, no mesmo ECA, no artigo 63, diz que para formação técnico-profissional e aprendiz é isso. Precisa se garantir frequência obrigatória em ensino regular, atividade compatível ao desenvolvimento e horário especial. Bolsa de aprendizado até 14 anos. E maior de 14 anos, assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Então, só por aí, né, nós temos que já começar a pensar, porque esse trabalho, também pelo ECA, no artigo 68, diz que o adolescente deve ter assegurado condições de capacitação. As exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social prevalecem sobre o acesso, sobre o aspecto produtivo. Então, essa é a primeira questão. E aí a gente vai passar para aquilo que nós estamos falando, que são os influenciadores digitais mirins. Graças a essa penetração na internet, né, começou a se ver essa população infantil cada vez mais inserida dentro do mercado de consumo. E o consumo passou a ser direcionado a ela. E isso possibilitou o aparecimento da figura desses influenciadores, que são crianças com visibilidade, que fazem parcerias com anunciantes, expõem produtos e serviços, portanto elas são monetizadas, na maioria das vezes pelos próprios pais, e embora essa atividade vá ser caracterizada como uma forma de expressão artística, mas que não é. Elas estão buscando um público consumidor, o que é um absurdo. A partir disso, você tem cada vez mais crianças e adolescentes que querem ser influenciadores para ganhar presentes das marcas que elas divulgam, que os patrocinam e oferem renda por isso, inclusive os pais. Então, aquilo que era ou deveria ser considerado como diversão virou um trabalho sério.
com cobrança, exigência, prazo de entrega da publicidade e risco. O risco trazido pela exposição na rede. Então, sob a desculpa de trabalho artístico, nós temos um aumento do número dessas crianças que, na verdade, fazem marketing visando venda de produtos e de serviços. Se glamouriza, assim, uma atividade para a criança e se seduz ou compra os pais com o dinheiro que é decorrente da exploração dessa criança. E o que é pior, né? Isso vai além da propaganda, porque é a venda de estilos de vida, dica de beleza, opiniões, humor e outros chamarizes, mas que vão mobilizar essa criança e influenciá-la. Inclusive com um fenômeno que hoje é muito descrito em infância, que é o skincare. Né? E aí elas vão se preocupar com atividades que não tem nada a ver com o mundo infantil, tipo beleza, aparência, moda, uma série de coisas, se criando um público e principalmente um mercado que é rico, extenso e de longa duração. E aí acho que tem um nó interessante, que é o influenciador exerce um trabalho artístico. E aí a gente tem que pensar o que é arte. Arte não é um consolo momentâneo, uma recreação banal que faz o indivíduo se desligar por uns instantes da correria do dia a dia. Não. A arte é uma forma de conhecimento que vem da realidade e volta para ela e que tem a ver com aquilo de humano que nós temos. Ela tem a ver com a própria realidade, não com preconceitos de classe, pontos de vista, ideológicos. Né? Ela deve defender, teoricamente, aquilo que nós temos de humano, representando a realidade não como uma cópia fotográfica, mas como apreensão de elementos que se manifestam na vida cotidiana. Não é isso que o influenciador digital faz, principalmente criança, porque ela não tem condição nem psicológica de fazer isso. E se eu for pensar em aprendiz de trabalho artístico, o ECA não fala sobre isso, quem vai falar sobre isso é a Convenção 138 da Organização Internacional de Trabalho, né? E que vai dizer de unidade mínima de 14 anos, se apresentando motivos para que isso ocorra, porque abaixo dos 16 anos isso é excepcional, e que tem que se consultar organizações de empregadores e de trabalhadores. E que isso precisa ser parte integrante de um curso, de um programa de orientação que seja fiscalizado. Ora, nada disso existe no influenciador digital. Então, o que nos falta? O que nos falta é fiscalização. As redes vão fiscalizar? De forma nenhuma. Teoricamente, essa fiscalização deveria ser dos pais, que não fazem. E, teoricamente, quem ensina esse indivíduo na qualidade de aprendiz? Esses mesmos pais, que são irresponsáveis e exploram o trabalho das crianças, visando monetização. São eles que serão os supervisores, visando o exercício de qual função artística? Eu não consigo ver um influencer exercendo qualquer função artística. Ele exerce uma função mercadológica, que ninguém supervisiona e que ninguém orienta. Então, eu acho que nós estamos falando de algo muito diferente de lideranças. Nós estamos falando do uso e abuso de menores visando monetização e ganho. Ganho que nem sempre vai para eles. Na maioria das vezes, vai para os pais
e, óbvio, para as empresas que têm lucro sobre eles. Acho que esse é um assunto que deveria se pensar muito. Por quê? Porque quando nós falamos de trabalho infantil, todas as pessoas se levantam para defender a ideia de que criança não pode cortar cana, o que eu concordo plenamente, mas ela não pode também exercer esse tipo de atividade. Acho que é por aí, Isabel. Muito obrigada, doutor Francisco Assunção, por sua presença mais uma vez à distância, mas aqui na nossa janela da Paulista e no nosso portal Saúde Livros. Um beijo e até a próxima. Um grande abraço. Bote do Felipe. When I grow too old to dream, I'll have you to remember.